Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar a Tronxy X1 ou Tron XY X1, não sei exatamente qual é o nome dessa impressora, parece ser um problema comum, mas mostrar um pouquinho de planos que eu tenho para ela. Muita gente ao redor do mundo todo comprou essa impressora. Ela foi vendida inicialmente a $120, acho que ela está agora a $150. E ela é uma impressora com um bom potencial. Ela tem uma plaquinha Melzi Board 2.0, Melzi, não sei exatamente também, mas fabricada pela própria Tronxy. Tem um processadorzinho Atmel 128 KB. Dá para fazer algumas coisas em termos de firmware e dar umas melhoradazinhas nela, mas aí vem a parte mais legal. A maioria das pessoas que comprou essa impressora e fez review na internet pegou a primeira versão, que usava essa peça daqui com umas fendas aqui retangulares para entrada de ar. Houve muita crítica com relação à Tronxy X1, então as pessoas começaram a dar esse feedback e a Tronxy respondeu. Ela trocou esse componente por uma versão que parece um pouco mais com da Creality, né, com da Ender 3, da Ender 2, dando espaço para um sensor indutivo desse modelo quadrado que está sendo utilizado mais hoje em dia, e para uma corrente de ar, um cooler tipo turbina para resfriamento das peças, do mesmo que a Ender usa. Eu comprei uma ventoinha dessas para colocar aqui, que ainda não chegou. E aí vem o outro upgrade mais legal que eu tava fazendo. Bom, a primeira coisa é que o offset do eixo X não é exatamente preciso nessa impressora. Ela não consegue, na maioria das vezes, chegar até aqui, nesse ponto, porque o parafuso dela ele é recomendado para ser montado, esse parafuso daqui de baixo, certo? Nessa mesma posição, com a cabeça virada para essa face, porque essas roscazinhas aqui de bronze são muito curtas, então não tem espaço para você colocar, tá vendo? Agora o que aconteceu? Eu troquei essas peçazinhas de bronze. Normalmente você encontra ela ainda em placas-mães de computador, nas CPUs, para poder manter isso daqui mais afastado. E você encontra ela em vários tamanhos. Então eu peguei um tamanho que permitisse que eu colocasse a porca com trava de nylon virada para cá, para que essa cabeça aqui do parafuso pudesse deslizar por essa peça de acrílico, que na montagem original da Tronxy isso não permite. Aí o que eu fiz agora? Eu comprei um Hot End Micro Swiss clone Full Metal, que vai permitir que eu atinja temperaturas mais elevadas. E aí com ele eu já comprei também tanto um termistor de cartucho, quanto um cartucho aquecedor de 50 watts. Por padrão, essas impressoras normalmente usam cartucho aquecedor de 30 ou de 40 watts. Mas com um cartucho de 50 watts você consegue atingir temperaturas bem mais elevadas. Coisa na casa de seus 350, até uma temperatura mais elevada. Eu não sei se é recomendável para utilizar nessa impressora, mas para alguns materiais como rips e nylon, e até PET puro, é útil você ter um bico que consiga atingir temperaturas mais elevadas. E eu pretendo também substituir essa extrusora dela, que não tem problema nenhum, ela funciona muito bem, mas ela não tem muito torque, porque o motor dela é um motorzinho bem pequenininho. Aliás, todos os motores dessa impressora são bem compactos. Por um Titan, para eu ter mais torque sem precisar substituir o motor, e adicionar uma mesa aquecida. Por padrão, a fonte que vem com essa impressora, ela não suportaria, no caso, uma mesa aquecida, porque a mesa aquecida precisa normalmente de algo em torno de
5 amperes próprios, não, minto, 10 amperes, que é tipo 120 watts, 10 amperes, e essa fonte, ela é 12 volts, 5 amperes. Então ela a pulso consegue acionar o mecanismo básico, o bico aquecedor e os motores. Mas isso é um plano mais para frente, eu não sei exatamente quando eu vou fazer. Os componentes que eu adquiri para fazer essas modificações ainda não chegaram. E eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque teoricamente isso aqui é uma mesa de 150 por 150 milímetros. Você pode ver que existe um pouquinho de espaço aqui, mais ou menos 1 centímetro no máximo de espaço aqui, que permitiria que eu colocasse uma mesa um pouco maior. Aí no caso, eu provavelmente vou estar imprimindo um carrinho para o suporte da mesa maior em outra impressora, para garantir que eu consiga colocar uma mesa um pouco maior, mas não tão grande, porque se você olhar aqui, o carrinho ele realmente vai para cá, mas quando ele vai chegando para aqui, ele começa a enfrentar um pouco mais de resistência, também por eu ter mantido isso aqui bem curto, porque não era necessário que ele fosse maior, mas dá para utilizar tranquilamente, você tem espaço para fazer essas expansões. Uma outra modificação que eu talvez vá fazer, não é obrigatório, pessoalmente não chega a ter isso aí um problema, é esse fuso, que ele basicamente só uma barra roscada de aço inox 6 milímetros, e eu pretendo substituir por um fuso trapezoidal de 8 milímetros, porque ele permite que você tenha um pouco mais de liberdade. No fuso trapezoidal você pode movimentar o eixo Z com a mão, sem precisar ficar necessariamente girando aqui o engate do fuso. E com isso você tem um pouco mais de mobilidade. Eu vou parar o vídeo aqui agora, porque ele já está um pouco longo. E depois eu vou fazer outro vídeo mostrando todas essas outras peças, que são upgrades e componentes que eu estava desenvolvendo para utilizar em outras impressoras, ou nessa mesmo. E aqui que é a minha primeira impressora que eu desmontei, no caso, mas foi a primeira impressora 3D que eu tive, que eu construí ela completamente. E aí, contar um pouco da história sobre como foi isso.